Oi, gente, tudo bem? Enquanto vocês vão entrando, eu vou deixar fixado aqui o tema da live, para caso alguém apareça. Ui, tá frio aqui em São Paulo, gente. Vamos lá. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Bruna sempre por aqui. Tudo ótimo. Deixa eu ver se tá tudo certo. Por favor, me falem se o áudio e se a imagem tá ok, se tá travando, como é que tá. Então tá. Enquanto vocês vão vendo se o áudio e a imagem tá legal, eu vou primeiro me apresentar, porque é sempre bom, né? Mas eu sou a Larissa, eu sou formada em administração de empresas e o meu propósito aqui no Instagram é ensinar administração para pequenos empreendedores que têm essa dificuldade. Então, eu sei que tem muito empreendedor que se perde nos processos da sua própria empresa, porque não necessariamente aprendeu quais são esses processos, porque tem muita coisa que no curso de administração a gente aprende e que na escola a gente não aprende, e eu sei que essa informação é muito difícil de chegar para muita gente, é difícil as pessoas saberem sobre processos, sobre gestão, sobre financeiro, e eu quero ajudar isso, eu quero apoiar isso. Por que justamente administração? E eu falo bastante aqui também sobre organização, planejamento e execução de processos e dos departamentos de uma empresa. Eu foco muito nisso porque eu sei que tem muita gente que sofre estresse e tem uma rotina muito ruim em relação a não curtir o seu próprio tempo de qualidade, de sofrer burnout, que é uma doença, tipo, por trabalhar demais. E eu sei que muito disso seria evitado se a gente não tivesse. Se a gente tivesse, na verdade, conceitos de organização e planejamento dentro da empresa, se todo empreendedor soubesse disso. Então, essa é a minha missão por aqui. Então, me falaram que o áudio e a imagem tá ok, então beleza. Para quem não sabe, essa é a terceira live que eu tô fazendo aqui no Instagram sobre os departamentos da empresa, de uma empresa. E hoje a gente vai falar sobre como desenvolver um produto e serviço em 4 passos, beleza? Eu já falei aqui sobre marketing e sobre financeiro, então se você perdeu, as lives ainda estão aqui no meu perfil, então é só você entrar se você vê que faz sentido para você, beleza? É isso. Se eu olhar aqui pro lado e dar uma baixada é porque eu tô com uma colinha pra eu não me perder e não faltar nada de importante pra você, beleza? Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Primeiro, eu queria explicar para vocês a diferença entre produto e serviço, porque isso é muito importante, na verdade, antes da gente criar um produto e serviço, é interessante ter essa diferenciação. E eu sei muito bem que são coisas muito diferentes e às vezes pode dar uma falha na comunicação quando a gente vai falar sobre produto e serviço. Principalmente para dar um contexto para vocês, para quando vocês forem buscar outros criadores de conteúdo que falem sobre administração, sobre marketing, sobre financeiro, normalmente alguns são voltados só para um público, então alguns são só para produtos, outros só para serviços. E é interessante saber essa diferenciação justamente porque isso vai afetar diretamente com o seu cliente. Então vai diferenciar muito se você souber separar certinho essas duas coisas. Parece bobo, mas tem muita coisa por trás aí. A segunda coisa que a gente vai falar hoje é o que é importante você levar em conta quando você está criando um produto e serviço. Então, existem 10 itens, tanto para produto quanto para serviço, então somando dá uns 20 itens, que são importantes na hora que você está criando seu produto e que você tem que se atentar. Basicamente, essas 10 coisas fazem diferença no sentido em que, vamos supor que você é uma empresa que tem outros concorrentes. Isso é uma forma de você diferenciar deles
e de trazer um melhor produto ou um melhor serviço para o seu cliente. Fora que vai evitar muita discussão, ou o cliente pode não entender muito sobre o seu produto e serviço, e esses 10 itens vão auxiliar em você trazer o melhor produto e o melhor serviço. Perdoa que eu estou repetindo muita palavra, mas é que acontece. Enfim, e por último, e não menos importante, eu vou passar quais são esses 4 passos para desenvolver tanto um produto quanto um serviço, beleza? Antes da gente chegar no primeiro tópico, eu só quero lembrar para vocês que o motivo de eu também falar sobre departamentos aqui da empresa, eu gosto de separar isso. Eu sei que você é um pequeno empreendedor, eu sei que provavelmente você não tem equipe e eu sei que tem muitas tarefas acumuladas. Então, é comum a gente pensar que, eu não vou dar conta de tudo, eu não quero que a minha empresa tenha departamentos ainda, porque eu sou só uma pessoa, não consigo dar conta de vários. Só que a gente acaba fazendo todas as tarefas de uma empresa quando a gente começa, só que a gente só não sabe disso, a gente faz isso intuitivo. Então a minha missão aqui é mostrar que a sua empresa é um organismo vivo, tá? Então cada departamento é como se fosse cada parte do nosso corpo. E ela tende a crescer igual um bebê tende a virar adolescente, que tende a virar um adulto e assim um velhinho. Só que você precisa entender todo esse contexto, como que funciona cada departamento, para você ser estratégico e conseguir fazer com que a sua empresa cresça de uma maneira saudável e que você também faça com que ela cresça sem que isso prejudique a sua saúde. Porque tem muita empresa por aí sendo saudável, né, crescendo e dando rios de dinheiro, tendo muito cliente, mas o próprio empreendedor está sofrendo alguma coisa e não está saudável. Então é para isso que eu trago esse tipo de conteúdo. E eu vou trazer em forma de checklist também, então os 10 itens vai vir em checklist, e aí não esquece, quem puder anotar, seria interessante. Mas a live vai ficar gravada, então se você quiser voltar aqui depois, você pode. Enfim. Eu só gostaria de pedir também, para caso você esteja assistindo essa live, não importa se é gravada ou agora ao vivo, compartilha com seus amigos empreendedores ou com alguém que é da família ou alguém que pretende empreender, ou você sabe que existe alguma pessoa que não está empregada no momento e talvez ela esteja pensando em uma renda extra ou alguma coisa para suprir a renda dela. Então é interessante conhecer sobre administração. Então, se você puder compartilhar essa live, marcar o @ da Apoia Business, eu vou ficar muito feliz e vai me ajudar bastante a espalhar a palavra da administração para mais pessoas. Beleza? Então, vamos para o nosso primeiro tópico, que é a diferenciação entre produto e serviço. Basicamente, eles têm o mesmo objetivo, que é suprir uma necessidade ou um desejo de alguém. Então, toda empresa, ela tem um objetivo de atender essas duas coisas. Necessidade é basicamente uma coisa que ninguém vive sem. Então, eu vou dar o meu exemplo, que eu preciso usar óculos. Isso é uma necessidade que eu tenho, porque se eu não usar óculos, eu não vou enxergar, ou isso vai me dar dor de cabeça, é uma necessidade, eu preciso disso. Eu compro um óculos, no caso a lente do óculos, porque eu preciso enxergar. Então essa é a minha necessidade. Porém, a minha armação eu comprei por desejo, porque por mais que eu precise só da lente, eu também preciso da armação. Eu poderia escolher uma armação não tão bonita, o que provavelmente ela seria mais barata, ou uma armação não com a qualidade tão boa, porém, por desejo, eu queria essa armação. Então, não importa o valor que ou outra variável, a não ser que eu quero essa armação, eu desejo ela. Eu não preciso dela, mas eu desejo. Então, tem essa diferenciação. Tanto o produto quanto o serviço vai atender uma necessidade ou um desejo do seu cliente. Algumas pessoas, por exemplo, o setor hospitalar é uma necessidade. Porém, o setor de roupa normalmente é atrelado a um desejo. O alimentício, você pode muito bem fazer uma divulgação de marketing baseado na necessidade. Agora, viagens é um desejo. Então, basicamente, tem alguns produtos e alguns serviços que eles vão, basicamente, mais tender para um lado do que para o outro. O que mais que eu ia falar aqui? Tá, mas qual que é exatamente a diferença? O produto, ele é tangível. A gente consegue ver o produto, a gente consegue tocar o produto e a gente consegue avaliar melhor e já ver a qualidade daquele produto melhor do que um serviço.
Por quê? Porque o serviço ele é intangível e ele é difícil ser avaliado em questão de qualidade. Por quê? Porque o serviço ele pode ser muito bom para uma pessoa e muito ruim para outra, diferente do produto. Então, vamos supor aqui, pode ser que eu tenha um celular e ele é um produto físico. Só que o lote daquele celular ele pode ser vendido para várias pessoas e várias pessoas terem o mesmo problema. Então, a gente consegue avaliar a qualidade exatamente no problema que tem. Então, a gente, por exemplo, consegue saber que vamos falar de uma qualidade, tá? Então, a gente consegue saber que, por exemplo, um celular iPhone é um produto que tem um diferencial de imagem. Então, a câmera é muito boa, as fotos e os vídeos ficam muito legais. Isso a gente consegue avaliar, todo mundo consegue avaliar, certo? Então, essa é a diferença. Agora, um serviço. Pode ser que você vá na Apple para resolver algum problema de assistência técnica do seu celular, por exemplo, do seu iPhone, mas você tem um atendimento maravilhoso, perfeito, e você se sentiu incrível. Incrível, incrível, incrível. Esse é um serviço, o serviço de assistência técnica. Mas, aí você vai falar assim, aquela assistência técnica da Apple lá naquele lugar foi ótimo, perfeito, e você indica para todo mundo, para todos os seus amigos. Só que pode acontecer de que um amigo seu vai e ele tem a pior experiência possível dentro de uma loja da Apple. E aí ele não vai indicar tanto aquele lugar. Inclusive, ele vai achar ruim que você falou que aquele lugar era bom e para ele foi ridículo. Então, o serviço, ele é difícil de você enxergar, é difícil de você avaliar, porque para cada pessoa pode ser diferente. Tanto porque as pessoas que estão indo prestar aquele serviço estão com humor, então, tipo, o atendente da assistência técnica da Apple pode ter tido um dia ruim e ter atendido seu amigo mal, enquanto você não. Ou o seu próprio amigo tá em um dia ruim e para isso a experiência dele foi pior. Então, essas são mais ou menos a diferença do produto e do serviço. Por que é interessante saber essa diferença? Eu falei no começo da live que é muito importante saber isso, por mais que pareça uma coisa um pouco óbvia. No produto, você teria que levar mais em conta a qualidade do produto, fazer bastante teste para ver se ele está funcionando bem, para ver se ele atende o que você está prometendo. Enquanto no serviço, ele é um processo um pouco mais complicado para o empreendedor avaliar. E se ele trabalha com equipe, com atendente, esse tipo de coisa, ele precisa avaliar também os atendentes e muito complicado isso. Eu vou falar isso mais na frente, nos 10 tópicos de cada um, mas é interessante saber que eles têm essa diferença, que o serviço, ele no caso, intangível, você não consegue ver. Normalmente você vai até o lugar, então se você vai, por exemplo, no dentista, você tem que ir até o dentista, ou o dentista tem que ir até você. E o cabeleireiro é a mesma coisa. Isso que diferencia. Enquanto um produto, você pode comprar uma garrafinha de água em qualquer lugar e ele chegar na sua casa. Né? Então, não necessariamente o produto, você precisa ter um local para consumir aquele produto. E aí tem os produtos e serviços que eles estão meio que entrelaçados. Então, a gente costuma dizer que quem trabalha na área de restaurante precisa aprender tanto sobre produto quanto sobre serviço, porque as pessoas vão até o seu restaurante para consumir, certo? E ao mesmo tempo você precisa saber do produto, que seria a comida que as pessoas vão estar consumindo. Então o restaurante normalmente está bem ali no meio. Então é interessante saber essas diferenças para na hora que você estiver desenvolvendo seu produto você ter noção dessas coisas, tá? Enfim. Lembrando que uma coisa que eu sempre repito aqui é que no caso do empreendedor que não tem equipe, não tem como fazer grandes mudanças, você pode fazer um pouquinho cada dia, tá? Eu já falei isso na live de financeiro e na live sobre marketing, que eu já trago as checklists aqui, eu já trago o passo a passo que você tem que seguir. Então, você pode fazer aos poucos e não tentar abraçar tudo de uma vez, porque você é um só. Certo? Então, faça 1% todos os dias e que eu sei que você vai conseguir ter uma rotina mais leve. Você não precisa se desesperar com todas essas informações, beleza? Enfim, vamos pro tópico 2. Acho que eu tô com tempo. Alguém ficou com alguma dúvida entre produto e serviço? Ou tem alguma pergunta que quer fazer sobre isso? Ou vocês querem que eu dê mais exemplos de produto e serviço? Também serve.
Escrevendo nocautes, excelente tópico. Obrigada. Espero que ajude bastante gente, que apoie bastante empresa. Beleza. Eu vou dar um exemplo que me veio aqui sobre essa questão sobre essa questão de misturar produtos e serviços ao mesmo tempo. É interessante você também saber disso, porque, por exemplo, eu tenho uma colega que estudou comigo na escola, no ensino médio, isso. Ela trabalha com brechó. A gente pode avaliar que o brechó, ele é um produto, certo? Então, o brechó, ele vende roupas e roupas são produtos. Só que no caso dela, ela faz um trabalho muito legal de curadoria. Então, ela não só pega, garimpa as roupas e passa pro cliente dela. Ou ela vende as roupas. Ela também faz curadoria. Então, nesse mês de inverno, por exemplo, tem muitas blusas que vêm com linha, sabe, blusas de lã que vem com a linha faltando, ou que vem com a linha soltando, ou vem muita blusa com pelinha, com bolinha, esse tipo de coisa. E ela faz uma curadoria para a peça parecer muito nova e claramente ela mostra essa diferença. Então, antes da curadoria e depois da curadoria. Essa parte da curadoria é um serviço. Então, ela está trazendo um diferencial, acrescentando um serviço dentro do produto dela. O que é muito diferente, porque os brechós que eu sigo, pelo menos, eu não vi fazendo isso. Porque, por exemplo, ela pega de um outro brechó, né? Então, se eu fosse nesse outro brechó, eu não teria essa curadoria. Com ela eu tenho. Então, é interessante também saber sobre essas coisas. E também, uma coisa que diferencia muito produto e serviço é a comunicação que você tem com o seu cliente. Então, no caso, tem uma loja que eu comprei recentemente. E eu falo bastante aqui no perfil sobre a Amazon, porque eu gosto muito da Amazon, porque as coisas que eu me interesso é o prazo de entrega e o frete. E na Amazon é um pouco mais facilitado do que em outros lugares. Porém, tinha o mesmo produto para eu comprar e eu resolvi comprar em outra loja, em outra e-commerce, porque por mais que o frete tivesse gratuito, porque era minha primeira compra e tudo mais, o valor final do produto que eu estou comprando ficou mais caro. Só que eu preferi comprar nessa outra loja justamente pela comunicação e a confiança que ela me passa. Existem várias lojas que vendem esse produto que eu comprei, mas essa que eu acabei comprando é uma que faz um conteúdo muito bem no Instagram, que se preocupa, tem os mesmos valores que o meu. Então, por mais que você venda produto, não fale só da qualidade do seu produto, ou os benefícios, ou a usabilidade do seu produto, mas também traga uma marca mais pessoal para dentro do seu produto. Então, mostre além das qualidades dele e tente trazer conexão sobre isso. Isso entra um pouco em assunto de marketing, mas eu achei interessante porque é um case que aconteceu muito recente comigo, é um exemplo que aconteceu muito recente. Inclusive, eu fiquei muito na dúvida. Eu escolho o frete e o preço, ou eu escolho a conversa que eu já tive com essa marca, com uma outra marca. Então, eu acabei escolhendo a conversa, sabe? Enfim. Então, vamos lá para o tópico 2, que seria o que eu preciso me preocupar em um serviço. Então, eu vou listando um a um e aí você pode ir anotando. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou me preocupar com um produto, falando primeiro de produto, é o benefício central dele. Então, você vai ver, dependendo do produto que você vende, qual que é o benefício dele. Para que o seu cliente vai comprar esse produto? Então, vamos supor aqui, no caso da Bruna, era minha mentorada, ela vende fotos bordadas. Então, ela faz esse trabalho que é super personalizado. Qual que é o benefício central que ela traz com o produto dela? Ela traz personalização e ela traz uma presente para outras pessoas. É um benefício central. Então, se alguém está procurando um presente para dar, pode dar uma foto bordada, por exemplo. Vamos pensar aqui no caso de um carro. O benefício central do carro é levar você do ponto A ao ponto B. Esse é o benefício central de um. Então, se eu quero ir de um ponto A para o ponto B, eu posso escolher isso dentro de um carro. Esse é o benefício central. Eu poderia escolher uma bicicleta, outra coisa, mas você vai decidir o que é que o seu produto vai estar oferecendo para o seu cliente.
A segunda coisa que você vai olhar são as características dele. O que ele vai ter de diferente e o que ele vai chamar a atenção baseado nesse benefício central. É legal porque, por exemplo, no caso de um shampoo, ele vai ter as características dele. Então, o benefício central é lavar o cabelo, mas ele pode ser um shampoo para cabelo cacheado, que precisa de um pouco mais de nutrição, por exemplo, e para pessoas que têm caspa, sei lá. Essas são as características dele, e aí você precisa pensar nisso, porque vai ajudar o próprio cliente a decidir se aquilo faz sentido para ele ou não. A terceira coisa que você vai olhar vai ser a embalagem. A embalagem, ela serve tanto para chamar a atenção do cliente, então, por exemplo, se eu pegar essa garrafa azul, ela chama muito mais atenção se fosse uma garrafa preta, porque é um azul um pouco mais colorido. E, ao mesmo tempo, a embalagem ela tem a ver com como que a pessoa vai segurar, se vai fazer sentido, se a usabilidade daquele produto vai ser bom ou não. Então, por exemplo, essa garrafa, ela é tranquila para eu pegar aqui. Só que existem alguns produtos, tipo, que a usabilidade não é tão boa. Então, você também tem que pensar nisso. Como que vai ser a embalagem? Tanto a embalagem que a gente do produto em si, mas também a embalagem que literalmente é de transporte. Então, vamos supor que você trabalhe com correios. É importante você ter essa noção de como que está a caixa, se a caixa vai sofrer algum amasso nos correios, se essa caixa que o seu produto vai estar dentro, se ela está segura o suficiente para o seu produto não ficar amassado, para não estragar, para não rasgar, para não molhar, esse tipo de coisa. Então, você vai pensar em todos os tipos de embalagem que o seu produto leva, desde do produto em si até a de envio, por exemplo, tá? A quarta coisa seria a marca. A marca é basicamente um nome ou uma imagem que você vai colocar para os seus produtos. Então, por exemplo, aqui na Apoiar a gente não tem necessariamente uma imagem, nenhuma marca. A marca seria Apoiar Business. Então, se eu fosse enviar alguma coisa para vocês sempre veriam @apoiarbusiness, porque vocês iriam já se identificar com a minha marca. Ao mesmo tempo, se a gente está falando sobre identidade visual, que seria aqui, por exemplo, é um verde e rosa, certo? Seriam 2 tons de verdes e um rosa. Então, essa faz parte da minha marca. Um exemplo é caneca sem alça. Se você for tomar algo quente, atrapalha bastante. Exatamente. Isso me lembra também copinho de plástico, né? Copinho de plástico, esqueci como que fala. Mas o copinho descartável, ele também é horrível pra você, tipo, tomar café, né? Tipo, café quente. Eu não sei se alguém toma café gelado, mas enfim. Ele é ótimo por causa disso. Tipo, se você vai servir... a gente já tá falando de serviço, mas se você for oferecer um café, por exemplo, também tem essa questão. Se você for servir um café naqueles copos descartáveis, ele vai estar muito quente e aí a pessoa não vai conseguir tomar direito. E no caso da Starbucks, se eu não me engano, nos Estados Unidos, eles têm tipo uma luva. Então, quando você vai pegar o copo de café, eles têm uma luva para te ajudar a segurar e não esquentar tanto a sua mão ao ponto de queimar e você conseguir tomar o café normal. Enfim, tipo essa questão que a embalagem também é legal de falar, né? Enfim, aí o que eu estava falando antes, o quarto passo seria a marca. Então, você vai colocar aspectos na sua marca para a pessoa saber que aquele produto é seu. Então, por exemplo, em toda a jornada que o cliente passa, então desde o primeiro contato que ele tem com você até a venda, até a pós-venda, se você assistiu a live de marketing, você está entendendo o que eu estou falando, você precisa estar mostrando a sua marca. Então, no seu produto também precisa, tá? Então, como que a gente sabe que a gente está comprando leite ninho? Pelas cores do leite ninho. A gente sabe que a gente está tomando Toddy por causa da vaca do Toddy, da cor da embalagem, esse tipo de coisa. E isso faz parte tanto do próximo tópico que eu vou falar, mas faz mais parte também da marca. Quais características que faz a gente lembrar dela. Então, o próximo tópico, que é o quinto, seria o design. Como que vai ser o design do seu produto? Então, isso entra também sobre o que a gente está falando da caneca sem alça, do copo descartável. E também sobre
como que a gente vai chamar a atenção das pessoas no nosso produto, tá? Então, design basicamente é a junção da marca com a embalagem, pra mim, tá? Tem umas coisas a mais e eu posso falar mais pra frente, tá? Enfim. Aí, a sexta coisa seria a qualidade. Então, a partir de agora que você vai começar a pensar qual que é a qualidade do seu produto, qual o diferencial que ele tem em relação às outras empresas e esse tipo de coisa. A qualidade eu acho que dá para você fazer bastante teste. Então, você ouvir muito o seu cliente. Então, vamos supor que você tem um produto que você acabou de lançar, mas ele não tá com a qualidade tão top assim. Não tá com a qualidade tão da hora. Então, você fazer pesquisas com o seu cliente para ver quais que são os problemas que ele está tendo e como que e a partir disso você vê como que você pode melhorar a qualidade do seu produto. Querendo ou não, no caso de produto, qualidade é o que mais importa, tá? Eu falo bastante sobre a entrega e tudo mais, mas se o produto não for de qualidade, você não compra mais no mesmo lugar. Ainda mais que às vezes no produto você compra e recompra, sabe? É difícil você comprar só uma vez algum produto. Tem uma xícara sem alça, mas aí é o problema de logística aqui em casa. Enfim, quem não sabe é meu esposo falando e fui eu lavando a louça, eu quebrei a alça. Então é ruim mesmo, foi mal. Acontece. Quem nunca quebrou uma xícara, a alça da xícara, não viveu altas emoções lavando louça. Enfim, a sétima coisa seria a garantia. No caso de serviço, não existe garantia para serviço. Até existe, mas não é tão tangível assim quanto no produto. Então, por exemplo, quando a gente compra um celular, ele vem com garantia. Quando a gente compra um carro, ele vem com garantia. Com seguro, na verdade, mas tem uma certa garantia. Então, até quando a gente compra um curso online, tem alguns cursos online que tem a garantia de 7 dias. Dependendo da peça de roupa, também tem uma garantia. Então, a sétima coisa que você precisa avaliar no seu produto seria como que está essa situação de garantia, se o cliente tem ou não. Nessa parte do sétimo ponto, a partir de agora para frente, até o 10º, a gente vai estar falando de coisas que vai trazer um diferencial ainda maior. Então, não necessariamente você é obrigado a dar uma garantia, mas é uma coisa que você pode pensar para mais para frente. A Bruna falou notebook. Notebook tem garantia também. Então, você está vendo que são produtos que podem dar falha, e aí você garante para o seu cliente que aquele produto não vai dar falha até aquele momento. Por isso que, normalmente, quando a gente compra alguma coisa, dá um dia que venceu a garantia, dá problema. Porque, normalmente, eles fizeram muito teste, sabe quanto que pode dar problema ou não. Mas eles garantem que até um ano, por exemplo, aquele produto não vai dar problema. A oitava coisa seria a instalação. Tem alguns produtos que se instalam. Então, vamos supor que... Deixa eu ver aqui. Quem tiver uma ideia de produto que instala. Mas pode ser que aconteça, tipo uma televisão que instala na parede, um armário, uma cama. Esses são produtos que, normalmente, se tem garantia e tem a instalação em casa, nossa, show de bola. Que aí, no caso, a instalação entra, querendo ou não, como um serviço, certo? Então, tem essas questões. Porque nem sempre, hoje em dia, a gente não vive só com um produto. Então, o cliente pode até pagar um pouco mais caro se você oferecer um serviço. Isso, basicamente. Então, tem alguns produtos que vêm já com um serviço embutido, sabe? O foco principal é o produto, mas as pessoas acabam querendo comprar ele justamente porque tem essa questão de instalação. Então, por exemplo, quando eu casei, eu tava super procurando lojas que tinham a instalação. Então, na instalação do meu armário, na instalação do meu guarda-roupa, eu sempre tava procurando esse tipo de coisa. Porque ninguém aqui em casa necessariamente sabia instalar coisas muito grandes, né? A nona coisa seria a entrega. Então, uma coisa muito interessante é como que funciona essa entrega. E aí eu vou citar aqui de novo a Amazon, porque a entrega deles eu não tive nenhum problema até agora. Quando é entrega pela Amazon e não pelos correios, eu gosto bastante. Ou pelas transportadoras parceiras da Amazon, por exemplo. Então,
É bem legal a entrega. E a última coisa seria o pós-venda. Então, é uma coisa que quase ninguém fala, mas é super interessante para você e para o crescimento da sua empresa, o seu produto ter uma pós-venda. O que seria o pós-venda? Vamos supor que você tem algum outro produto relacionado com aquele que você vende. É interessante ter um, porque o cliente se sente mais próximo. Ou pode ser um serviço que vai te ajudar a dar mais qualidade para aquele produto. Então, no caso da pós-venda, eu vou citar a Apple, que aí tem como você fazer troca de celular, esse tipo de coisa. Se eu não me engano, ainda dá pra fazer isso. Eu não tenho Apple, gente, então talvez eu esteja falando besteira. Mas, enfim, tem essa questão da pós-venda, de o que você pode fazer para o seu cliente depois que ele comprou. Porque o que acontece com muita empresa? Ele vende para aquele cliente e depois esquece que aquele cliente existe. Então, se você, por exemplo, for que nem eu, que vende mentoria e curso, você pode oferecer outras coisas para aquela pessoa que já é o seu cliente, tá? Isso seria uma pós-venda. Enfim, encerramos aqui os 10 tópicos do que é importante para você avaliar quando você estiver desenvolvendo o seu produto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o serviço. Então, a primeira coisa que você vai ver sobre o serviço é demonstrar a qualidade do serviço por meio de provas físicas. Lembra que eu falei lá no começo da live que o serviço, ele é um bem intangível. A gente não consegue avaliar muito bem e a gente não consegue ver o serviço acontecendo. Tipo, a gente vê ele acontecendo, mas a gente não consegue tocar nele, ele não é possível estoque, nem nada desse tipo. Então, quanto mais você conseguir trazer coisas físicas e palpáveis no seu serviço, melhor. Então, eu vou dar exemplo de dentista, vai. Tem muito dentista que o foco principal, o serviço principal é a consulta odontológica, né? Esse tipo de coisa. Mas, para fazer o consultório ficar melhor, eles colocam café, colocam chá, colocam biscoito, colocam chocolate, sei lá. Eles podem colocar perfume dentro do estabelecimento. Então, colocar coisas que dão provas físicas e evidências. Você pode dar um brinde, esse tipo de coisa. Por quê? Porque só o serviço por si só, ele é difícil da pessoa avaliar, é difícil da pessoa lembrar como que foi. Então, quanto mais coisas físicas você conseguir colocar, melhor. Ainda no exemplo de dentista, você pode vender escova, que seria tipo uma pós-venda. Você pode dar escova de brinde, que também é interessante. Então, demonstrar a qualidade do serviço por provas físicas é basicamente isso, tá? Se você consegue fazer isso, é muito interessante. Então, vale a pena você dar um estudado sobre isso e tentar meio que transformar o seu serviço quase que em um produto, justamente para o seu cliente conseguir passar isso um pouco melhor, tá? A segunda coisa que você pode fazer, que é interessante você fazer, é transformar os serviços intangíveis em benefícios concretos. Então, tipo, uma experiência. Você trazer uma experiência para o seu cliente ali, tá? Então, também, que entra no que eu tô falando aqui. Então, tem coisas que são intangíveis dentro de um serviço, e aí você pode trazer mais benefícios e uma experiência melhor para o seu cliente, tá? Então, no caso, se você trabalha muito com o público, é interessante você trazer, por exemplo, basicamente o tópico 1, sabe? Trazer um pouco de cheiro, você trazer tato, você usar os sentidos das pessoas para trazer uma experiência melhor para o seu serviço, tá? Uma terceira coisa é ressaltar a importância das instalações. Então, como a maioria das pessoas, para receber um serviço, elas vão até algum lugar, não tanto agora, porque tem muita coisa acontecendo online, de serviço online, mas você mostrar o porquê daquela instalação ser daquele jeito e como que aquilo afeta diretamente na prestação de serviço. Então, se você é uma pessoa que trabalha como advogado, por exemplo, você ter, por exemplo, umas cadeiras mais confortáveis para a pessoa sentar, você ter, se você trabalha, por exemplo, em alguma área da advocacia que seja um pouco mais complexa e estressante, também é interessante você colocar coisas dentro das instalações que façam que aquele produto, aquele serviço fique melhor e que a pessoa saiba dar a diferença. Por exemplo, no caso da Disney,
as instalações são maravilhosas, você fica encantado na Disney. Nunca fui lá, mas a gente vê, né? Na internet a gente vê esse tipo de coisa. Então, lá, na verdade, é um serviço. É um serviço você ir até o parque da Disney. E nas instalações eles mostram muito bem como que é tudo bem cuidado, como tudo é bem limpinho, esse tipo de coisa. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum. Tá. A quarta coisa que você vai prestar atenção no serviço seria sobre ressaltar a importância, você inspirar mais confiança para o seu cliente. Então, vamos supor que você acabou de começar a fazer serviço, mas o seu cliente, ele não confia tanto assim em você. Então, você tem que mostrar que você é autoridade naquilo, que ele pode ter confiança em você e que você entende do que você está falando. Só que essa confiança normalmente não vem através de, eu sou muito bom no que eu faço, então fica quieto que eu sei de tudo que eu estou fazendo. Mas você ter uma conversa honesta com ele e mostrar tudo isso, por quê? Porque as pessoas só ficam em um serviço se elas confiam naquele prestador de serviço. Então, a partir do momento que você quebra a confiança com o seu cliente, isso é muito, muito ruim para quem presta serviço. E é uma coisa que quase ninguém presta atenção nessa relação de honestidade e transparência com o cliente. Então, por exemplo, você pode ser o tipo de pessoa que presta serviço e aí você tem uma agenda, então cada horário você separou para um cliente, só que você não é transparente sobre as coisas que está acontecendo dentro da sua clínica, dentro do seu consultório, dentro da onde você presta o seu serviço, por exemplo. Então, pode ser dentro do seu escritório, enfim. Pode ser que você não tenha essa relação de honestidade e acaba que o seu cliente perde a confiança. Você chega sempre atrasado, você não explique o porquê que você chegou atrasado, por exemplo, ou você não passar as questões que dá confiança, certo? Então, a primeira coisa que para você conseguir trazer essa confiança para o seu cliente é você se colocar no lugar dele. Então, pense em todos os serviços que você já fez, tipo banco, por exemplo, em que você sentiu que perdeu a confiança naquele prestador de serviço ou naquela marca. E aí você vê se você está conseguindo, se você não está errando nisso, sabe? E se você consegue trazer isso para dentro da sua empresa, tá? A quinta coisa que provavelmente o meu público não tem tanto, porque eu foco muito nas pessoas que não têm equipe, certo? Então, mas a partir do momento que você começa a ter equipe, tem um termo chamado marketing interno. O marketing interno é que a própria empresa, ela fala bem dos produtos e dos serviços que ela oferece. O marketing interno é interessante até para questão de produto que já foi. Mas eu vou, por exemplo, colocar hospital. Existe um monte de enfermeiro no hospital. Existe recepcionista no hospital. Existe muito, muito funcionário lá. Só que a gente vê muita fofoca enquanto a gente está esperando o médico atender. A gente vê os próprios funcionários conversando. E já aconteceu, por exemplo, de ter casos de pessoas que estão lá no hospital e o próprio funcionário está com tanta raiva do chefe ou do prestador de serviço que, consequentemente, ele acaba falando mal da marca, do serviço para o próprio cliente. Então, isso é ruim. Então, você tem que trabalhar muito bem com seus funcionários, deixar eles felizes, eles tranquilos e eles se sentindo parte da empresa por causa do marketing interno, para eles não falarem mal do seu produto pelas costas. Pode ser até que os seus funcionários tenham redes sociais e falem mal de você nas redes sociais, e isso pode chegar para algum cliente, né? Então, não que eu estou dizendo, você não vai controlar a vida, né, do seu funcionário fora do trabalho, mas você vai tentar deixar ele bem motivado e ele bem feliz com a sua marca e com a missão que você tem com a sua empresa, tá? A sexta coisa é você ter um vínculo forte entre o seu cliente. Então, é igual eu estava falando sobre o exemplo da compra que eu fiz, eles me dão um vínculo muito forte. Eu tenho uma conversa muito bem com eles. É uma marca, tá? Eu não tô falando com uma pessoa, eu não comprei uma empresa muito pequena. Mas parece que eu consigo descrever como os valores dessa empresa, eu consigo conversar. Tipo, eu sei que se ela fosse uma pessoa, provavelmente eu seria amiga, sabe? Ela traz essa relação de transparência, então mostra como que é o produto funcionando de outras formas, de uma forma mais lúdica.
é muito criativa. Então, são coisas que eu avalio em uma marca que eu gosto. Então, ter um vínculo mais forte entre o seu cliente é super interessante. Você mostrar uma relação de pessoa para pessoa, certo? A sétima coisa é você definir os papéis que cada cliente vai ter. Então, você vai pensar desde o primeiro contato que o seu cliente tem até o final, o que ele vai fazer, o que ele precisa fazer, quais são as decisões que ele precisa tomar, quais decisões ele não precisa tomar. E você ensinando o seu cliente, você ir educando para ele quais que são os papéis dele. Então, eu vou supor aqui, quando você vai comprar uma roupa, o papel do cliente é saber, por exemplo, que tamanho que ele veste, se ele gosta de azul, se ele gosta de amarelo, se ele tá procurando uma roupa quente ou não, qual que é o estilo dele, fica bem mais fácil. Então, tipo, se ele já sabe se ele é mais casual, se ele é mais romântico, então que tipo de roupa que ele usa. Então, são papéis que o cliente vai tomar. E, tipo, o que dentro do processo da empresa o cliente faz e o que você, como dono da empresa, faz. Você, como prestador de serviço, faz. Então, por exemplo, marcar e lembrar de marcar uma consulta ou um horário é responsabilidade da empresa e não do cliente. Então, se o cliente perdeu o horário ou, tipo, ele não entra em contato para marcar um horário com você, isso não é o papel do cliente. Esse é o seu papel. Então, você precisa separar essas duas coisas justamente para o cliente se sentir mais tranquilo e ele sentir essa confiança, essa honestidade com você. A oitava coisa seria a comparação entre a expectativa e o que você realmente entrega. Então, eu falei bastante disso na live sobre marketing, que para você oferecer e divulgar o que você consegue entregar para o seu cliente. Então, tem muita empresa que faz um marketing tremendo, maravilhoso, aumenta a expectativa do cliente super, mas na hora que ele compra ou que ele tem aquele serviço, não foi nada daquilo. Essa questão da expectativa, ela pode acontecer, inclusive, quando eu estava falando sobre você ter tido uma experiência muito boa em algum lugar, no serviço, e aí você fala para um amigo e aquele amigo não teve aquela experiência tão boa. Isso foi uma quebra de expectativa que o seu amigo teve, porque ele já estava esperando uma coisa super legal. Imagina, a gente tem uma expectativa muito grande na Disney. Imagina se a gente chega lá e não é aquela maravilha toda, não é um mundo mágico. Então, é essa questão, você conseguir avaliar se o que você está prometendo ou você avaliar a expectativa do cliente, como é que tá. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso, sempre me perguntam, aonde você quer chegar? Você vai fazer o meu curso, você vai terminar o meu curso, aonde que você quer chegar? Como que você se vê depois disso? Qual é o resultado que você quer ter? E a partir disso, se foi uma das primeiras perguntas que você fez para o seu cliente, você já consegue avaliar qual a expectativa que ele tem. Então, vamos supor que você está fazendo a minha mentoria. E aí você fala, não, a minha expectativa é que eu nunca mais precise tocar na minha empresa. A minha expectativa é que eu vou aprender sobre organização, sobre planejamento, sobre execução e daqui 1 ano eu não faço mais nada. A minha empresa vai crescer super saudável sem eu mexer um dedo. Isso é uma expectativa que, querendo ou não, tem algumas pessoas que têm. Mas a partir do momento que eu vi que o meu cliente tem essa noção de expectativa, eu já consigo quebrar isso. Eu já consigo falar, não é bem assim, explicar por que não é, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu sogro. Ele fala sobre energia solar. E tem muita gente que tem expectativa lá em cima, que nunca mais vai precisar pagar conta de luz, esse tipo de coisa. Só que tem várias coisas ali, sabe? É uma coisa muito a longo prazo. Então, essa expectativa que as pessoas têm, ele vai ter que ir quebrando para não gerar desconforto e a pessoa não querer devolver o dinheiro ou algo do tipo, te xingar e xingar a sua marca, xingar o seu serviço. E a 9ª coisa é você entender e sempre perguntar quais são as reclamações do cliente e você tentar resolver isso. Eu sei que às vezes tem aquele slogan lá, o cliente tem sempre razão. Às vezes nem sempre. Mas é interessante você pegar todas as reclamações que você recebe e tentar avaliar se isso faz sentido ou não.
se o seu cliente realmente está reclamando de uma coisa que você realmente precisa melhorar, tá? E a 10ª coisa que eu nunca vi ninguém falando aqui na internet, mas é uma coisa que abriu muito minha mente quando eu descobri que existe, que é a gestão de fila. A gestão de fila é quanto tempo que é você basicamente gerenciar quanto tempo o seu cliente espera em cada processo, em cada papel que ele vai ter que cumprir dentro da jornada dele no serviço. Então, por exemplo, é quase instantâneo quando você assina a Netflix e você consegue assistir alguma coisa na Netflix. É quase instantâneo. Então, nesse caso, o meu cliente não fica, o cliente da Netflix não fica muito tempo esperando para conseguir receber o serviço streaming. Mas, se a gente estiver falando de um serviço tipo seguro ou convênio médico, no caso do convênio médico, tem um tempo de carência. Então, a partir do momento tem alguns convênios que você paga e você ainda tem que esperar um mês para começar a usar o convênio. Você está aquele um mês sem poder usar o convênio, né? Principalmente se você troca. Então, nesses casos, o tempo de fila do seu cliente, se você trabalha com seguros, é de um mês. E quanto mais tempo a gente fica numa fila, pensa em fila de banco, mais a gente não gosta daquele serviço, mais a gente reclama, mais a gente fica na fila falando mal do serviço. Então, uma pessoa nova que nunca esteve lá pode já ter uma impressão errada, já vai quebrar a expectativa também. Então, pense em cada processo, em cada etapa que o seu cliente vai ter e quanto tempo ele fica. E tenta diminuir esse tempo ou tenta fazer outras coisas para que o seu cliente não perceba que ele está esperando naquele tempo. Então, tem uma loja muito legal chamada Dobra, que eles vendem carteiras, é super legal o jeito que eles vendem as carteiras de papel. E enquanto a gente está esperando a carteira chegar, eles mandam um e-mail para você assistir série. Assista essas séries enquanto a sua carteira não chega. Essa é uma fila que você tá esperando chegar na sua carteira. E para você receber aquele produto, no caso, né, que seria a carteira, você tá naquela fila. Então, eles fazem isso para você não sentir esse impacto, sabe? Essa questão de, tá demorando demais esse correios, nunca chega. Então, eles fazem de uma forma mais tranquila, eles te mandam no e-mail que você pode ir assistindo para sua carteira enquanto sua carteira ainda não chegou. Basicamente isso. Então, esses foram os 10 tópicos de que você tem que avaliar em um serviço, beleza? Ficou alguma dúvida aqui, gente? Eu vou ensinar basicamente como organizar melhor tanto essa questão dos departamentos. Então, eu já falei do financeiro, eu falei do marketing, tô falando hoje sobre estratégia. Então, a partir de segunda-feira agora, às 8 horas da noite, vai ser segunda, terça, quarta e quinta, eu vou ensinar como que você planeja, organiza, executa e coordena e controla, né, no caso, os processos da sua empresa, tá? Então, eu tô falando sobre os departamentos nas lives de quarta, para justamente você já ter essa base para quando você chegar lá no curso sobre a vivência do pequeno empreendedor, você já tá mais um pouquinho atento e aí eu vou conseguir te ensinar como que você vai organizar todas essas informações, tá? Enfim, vamos pro último tópico, que a live já tá ficando bem extensa, que são os 4 passos para você desenvolver um produto. Então, a primeira coisa que você vai fazer para desenvolver o produto é a parte de planejamento. Eu sempre bato nessa tecla de planejamento, o pessoal não gosta tanto, mas é basicamente isso. Você sempre vai ter que começar a planejar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você vai definir o seu produto. Então, você vai ver o que você vai vender, se vai ser um produto, se vai ser um serviço. E você vai fazer isso com base em 5 passos que eu sempre passo para quando você não sabe exatamente o que você vai vender e qual produto você vai vender. Então, por quê? Porque tem algumas pessoas que não sabem o que vão fazer e acabam que deixam de oferecer uma coisa para o mercado, né, para as outras pessoas que é a pessoa muito boa. Ou que podem começar a fazer um produto e um serviço que, na verdade, elas nem gostam muito, elas só estão fazendo aquilo porque elas acham que é a melhor coisa que ela consegue fazer. Então, basicamente, os 5 passos para você decidir o que você pode vender como produto, como serviço, é você identificar algo que você gosta, que você faria assim, de graça para alguém,
só que aí você cobraria, claro. E você vê se essa coisa que você gosta, você é muito bom fazendo. Então, por exemplo, a Bruna, que é minha mentorada, ela é muito boa em arte. Ela faz tudo de arte. Eu nunca vi uma pessoa fazer tanta coisa de arte. Ela desenha muito bem, ela pinta muito bem, ela faz muita coisa legal. E a habilidade dela não é focada só em um tipo de arte, então é várias. Ela gosta de experimentar bastante coisa. Então, por mais que ela ame essa parte da arte, ela também é habilidosa. No meu caso, eu amo arte também. Eu acho muito legal, eu queria fazer o que a Bruna faz, mas eu não tenho habilidade nisso. Então não faz sentido eu fazer um produto sobre isso, um serviço sobre isso, certo? A terceira coisa é você identificar a demanda. Então você vai ter que... A demanda basicamente é se as pessoas estão interessadas naquele produto ou serviço. Então pode ser que você ofereça um tipo de serviço, sei lá... Meu serviço é que eu sei mexer em máquina de escrever, eu gosto disso, eu acho muito bacana, eu sou super habilidoso com isso. Mas ninguém usa máquina de escrever, ninguém está interessado em uma máquina de escrever. Então, não tem demanda, certo? Então, você tem que pensar se as pessoas estão à procura disso. Então, por exemplo, eu posso... no caso da minha mentoria, ela tem demanda porque tem muito empreendedor no Brasil, tem muito empreendedor começando e que não tem acesso à informação. Então, é uma demanda que eu estou atendendo, certo? A quarta coisa é você ficar atento à tendência. Então, você pode estar avaliando que tem uma tendência muito forte no próprio mercado e que você pode atender porque você é muito bom nisso. Então, vamos supor aqui que você goste muito de cachorro. Muito, muito mesmo de cachorro. Você gosta muito de... Você é bom com cachorros, você nunca teve problema com nenhum cachorro, nunca levou uma mordida, nenhum cachorro morreu na sua mão, nada do tipo. E é uma demanda, porque tem muita gente que tem cachorro. Tem muita gente que adota, tem muita gente que até compra, enfim. Então, você já cumpriu os 3 passos. E tem uma tendência as pessoas agora terem mais animais de estimação, ou seja, terem mais cachorros, por exemplo, do que ter filho. Então é uma tendência. Se você fosse trabalhar com isso, seria maravilhoso. Por quê? Porque você já está atendendo esses 4 passos, tá? E você pode conversar também, que é o último passo, com outras pessoas para ver se isso faz sentido. Porque pode ser que a gente ache que a gente é bom em alguma coisa ou que a gente tem uma visão de nós que quando a gente externaliza para outras pessoas, elas conseguem ajudar mais, tá? Então, por exemplo, eu sempre quis falar de alguns assuntos de administração muito específicos e a minha irmã e o meu esposo, tipo, eles sempre falaram, não, mas você é muito boa em organização, você é muito boa em planejamento. Sendo que eu achava que era a coisa mais natural do mundo. Então, conversar com essas pessoas me ajudou a conseguir montar o que eu já tenho hoje, certo? Enfim, aí depois que você definiu o que você vai vender de produto ou se vai ser serviço, você já pode usar a checklist que eu passei agora há pouco. Então, o que você precisa observar em um produto e um serviço, o que você precisa ter no produto e no serviço, certo? Então, você vai colocar isso também no seu planejamento. Então, a experiência vai ser desse jeito, o meu cliente ele vai ter que passar por esses passos, a embalagem vai ser desse jeito, a marca tem que ficar desse jeito, esse tipo de coisa. Então, você vai colocando ali na checklist quais são os benefícios que você vai trazer ali para o seu produto e seu serviço. Você já vai colocar isso aqui nessa fase do planejamento. E a coisa mais importante é você estabelecer um prazo para o seu produto ou para o seu serviço ficar pronto. Porque se a gente não coloca um prazo, a gente nunca faz. Porque não tem nada para entregar. Então, até na escola, por exemplo, se um professor não colocasse um prazo para você entregar um trabalho, porque se você não entregar naquela data você não tem nota, é porque ele sabe que você não vai fazer. Então, você já sabendo que você não vai fazer se não tiver uma data, até que você faça no último instante, você vai fazer, sabe? Você vai fazer, você vai virar à noite, mas você vai fazer. Então, no caso de qualquer planejamento que você for fazer, você precisa colocar uma data para entregar o seu produto, para entregar o seu serviço para alguém, tá? Você tem que colocar isso para ele ser lançado, porque é para isso que você está aqui nessa live, para lançar um produto ou um serviço. Enfim, e uma coisa que também é interessante é que você não precisa abraçar tudo. Então, você vai também olhar quais são a quantidade de produto que você consegue fazer, qual a quantidade de serviço que você consegue prestar. Porque tem gente que quer vender 1000 peças de não sei o quê, mas não consegue produzir 1000 peças.
Não tem como fazer 1000 peças. Tem gente que quer vender, sei lá, atender 5.000 pacientes, mas você só trabalha de segunda a sexta-feira. Não faz sentido atender 5.000 pacientes. Então, 5.000 clientes. Então, nesse caso, você vê quanto que você consegue arcar durante o mês, durante o dia, durante as horas, sem prejudicar você mesmo, sabe? Para você ter uma rotina leve, para você ter qualidade de vida, esse tipo de coisa. Enfim. Depois disso, a gente vai entrar na parte do desenvolvimento, que é o segundo passo. No desenvolvimento, você pode já começar a fazer teste, desenvolver, por exemplo, desenvolver essa garrafa, e eu vou fazer teste para ver se ela pega bem, se a tampa dela fecha direitinho, se tem algum vazamento, esse tipo de coisa, se isso altera no gosto da água que eu tô bebendo ou não. Então, você vai começar a fazer esses testes. Os testes, eles já podem ser feitos com pessoas próximas de você, com possíveis clientes, esse tipo de coisa, tá? Depois disso, você vai fazendo o teste, esse teste já vai servir como validação do seu produto. Então, quando você for lançar, você vai falar, não, ó, eu fiz esses testes, aí você tira foto, faz vídeo, e ó como se comportou. Ah, não, mas é um problema aqui, então eu refiz o teste, ó, eu já arrumei esse teste. Então, é basicamente isso que você vai fazer nessa etapa de desenvolvimento. E aí você vai cotar de fornecedor, então, quem é que vai me fornecer o plástico? Quem é que vai me fornecer a tampa? Quem é que vai, sabe, como que vai funcionar cada etapa. E aí você já vai, no desenvolvimento, fazer embalagem, fazer todas as coisas da checklist também. E o terceiro passo seria o lançamento. Você vai estudar sobre marketing, você vai mostrar como que vai desenvolver, como que você vai mostrar os benefícios para o seu público-alvo, para o seu cliente ideal. E aonde que você vai, que seria os 4 P's, né? Quais são o produto e o serviço que você está vendendo. O segundo passo seria você falar o preço que você vai estar vendendo ele ou não, para quem que qual que é o cliente ideal, qual que vai ser a divulgação, como que você vai fazer isso, aonde e também aonde que você vai mostrar esse produto. Será que vai ser na Amazon? Será que vai ser aqui no Instagram? Será que vai ser de porta em porta? Então, como que você vai fazer este lançamento? Você vai planejar como que vai lançar, né? Se você vai fazer uma live super legal para lançar e tudo mais. E por último, que é uma parte que quase a maioria das pessoas esquece, que é a parte de controle. Então, lembra que eu falei que a maioria das pessoas lança um produto ou um serviço e deixa? Esquece. Então, nessa quarta parte, seria quando você vai avaliar se aquele produto está chegando legal para a galera, se está tendo reclamação ou não, se tem como você inovar naquele produto, se aquele produto já não está velho, se aquele serviço já não está ultrapassado, esse tipo de coisa. Então, você vai primeiro ver quais erros que você teve no processo, que você pode acertar, e como que você pode inovar, certo? No seu produto. E nessa parte que é basicamente um bônus, que é você pensar em um produto ou um serviço complementar àquele que você já está vendendo. É basicamente isso. Então, são esses 4 passos. Então, você vai primeiro planejar, fazer o desenvolvimento, lançar e ter o controle, tá? A parte de controle eu vou falar bastante isso no último dia, na quinta-feira, com vocês, no Guia Sobrevivência do Pequeno Empreendedor, às 8 horas aqui no Instagram, beleza? Ficou alguma dúvida, gente? Já acabou. Eu tô com o tempo bem apertado aqui. Já tá com quase 1 hora de live. Falei bastante hoje. Enquanto eu bebo uma água, vocês podem me perguntar se tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar de produto ou serviço, tá? Eu acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Enfim, como não ficou nenhuma dúvida, eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigada para quem ficou até o final. Foi bem bacana falar sobre isso. E... sem dúvidas, tá. Então, muito obrigada. Não se esqueçam que segunda-feira já vai começar o Guia Sobrevivência do Pequeno Empreendedor, que eu vou falar sobre os 4 principais processos que você tem que cumprir na sua empresa para ser estratégico. Live perfeita, sem dúvidas. Muito obrigada. Qualquer dúvida que você tiver até aqui, se você está assistindo depois do futuro, você pode me mandar um direct ou deixar aqui nos comentários a sua dúvida.
E também pode aproveitar para compartilhar essa live para mais pessoas e salvar também a live, beleza? Então é isso. Muita boa noite. Espero que vocês consigam executar isso e até a próxima.